Tem um momento em que a gente sente o futuro como uma nuvem escura. Você olha para frente e só vê dúvidas, medos, perguntas sem resposta. Será que vai dar certo? Será que vou conseguir? Será que vale a pena continuar? A ansiedade aperta o peito, o sono some e você começa a imaginar o pior. E aí você se pergunta, será que tem mesmo um caminho bom esperando por mim? Mas espera só um instante. Respira fundo. Sente esse ar entrando devagar, limpando o que está pesado dentro de você. Porque hoje não é dia de se entregar ao medo, é dia de lembrar, dia de ouvir uma promessa antiga, mas sempre nova. Alguém forte, fiel, presente. Ele não fica longe esperando você resolver sozinho. Está perto, com uma espada na mão, pronta para cortar a névoa do amanhã. Seu nome é Miguel. Não um anjo qualquer, o arcanjo, o guerreiro, o defensor, o chefe da milícia celeste. E ele responde quando o chamamos com sinceridade no coração. Então, se você está cansado de viver com medo do que vem pela frente, se quer paz sobre seu destino, se precisa crer que há um plano bom para sua vida, levanta a cabeça, abre os olhos, porque agora é hora de ouvir a verdade. São Miguel Arcanjo, nós te chamamos. Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Lê de novo, devagar. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Não diz, talvez eu tenha. Diz, eu bem sei. Mostra certeza, segurança. Como se dissesse, não estou improvisando. Tudo isso já foi pensado, planejado, sonhado. E não é um plano de castigo. É de paz, de propósito, de final feliz. Quantas vezes a gente vive como se o futuro fosse inimigo? Como se cada amanhã fosse trazer mais problema, mais dor, mais desilusão. Achamos que estamos sozinhos, navegando no escuro, sem rumo. Mas esse versículo mostra outra verdade. Alguém já traçou o caminho, já preparou a surpresa boa, já guardou a bênção para o tempo certo. Você já viu uma semente sendo plantada? Parece pequena, frágil, insignificante. Ninguém vê nada acontecer. Dias passam, semanas, mas lá dentro algo está se movendo, crescendo, preparando-se para brotar. Assim é o plano aqui, para vos dar o fim que esperais. Não diz o fim que mereceis. Diz que esperais. Mostra que ele conhece seus sonhos, sabe o que você deseja no fundo do peito e está trabalhando para tornar real. Tem gente parada porque tem medo de errar. Outros porque acham que já passou da hora, que o melhor já foi. Mas o versículo fala de fim, não de começo, meio ou fim precoce. Fala de conclusão, de realização, de chegada. E enquanto você insiste em duvidar, o tempo continua andando. As peças continuam se movendo. E aquilo que parecia impossível começa a tomar forma. Porque o futuro não é só acaso, tem direção, tem autoria, tem quem escreve. E quando você confia nisso, a ansiedade perde força. O medo vacila, a fé cresce. Porque você não precisa ver tudo. Só precisa confiar que quem planejou sabe onde ir. E aí entra São Miguel, porque ele não revela o que ainda não é tempo. Mas ele combate quem tenta roubar sua paz sobre o amanhã. Ele sabe reconhecer a voz do medo. Ataca onde o mal se esconde. Nas previsões negativas, nas conversas que desanimam, nos pensamentos que repetem. Nunca vai dar certo. Você vai falhar. Não tem volta. Ele defende seu direito de esperar, de sonhar, de crer que o melhor ainda está por vir. Porque você não foi feito para viver com angústia, foi feito para caminhar com confiança, mesmo sem ver o final. Por isso, se você está cansado de perder noite dormindo, se está cansado de imaginar o pior, saiba que não é o fim. Pode ser só o começo. O momento exato em que você decide, não vou deixar o medo escrever minha história. Vou confiar que há um plano bom,
Vou permitir que minha vida siga o rumo certo. Ter paz com o futuro não é saber tudo, é descansar no que não sabe. É dizer, eu não vejo, mas quem vê cuida. E se você precisa de um guerreiro que lute por você, enquanto você ainda aprende a esperar, São Miguel Arcanjo, neste exato momento eu te chamo, não com arrogância, não com falsa segurança, mas com a verdade do meu coração, com o cansaço de viver com medo do amanhã, com a dor de saber que muitas vezes minhas escolhas são limitadas pelo pavor do que pode acontecer. Você, que lidera os exércitos do alto, que jamais se dobrou diante das trevas, que defende com lealdade inabalável, volte seus olhos para mim, para minha alma dividida entre o desejo e o medo, para minha mente cansada de prever o pior, para meus dias que começam com um peso que ninguém vê. Hoje eu venho pedir por paz. Sim, paz. Porque eu cansei de viver como refém da ansiedade. Cansei de acordar com o coração apertado. Cansei de imaginar fracassos que nem aconteceram. Eu quero voltar a respirar aliviado. Quero voltar a crer que o futuro é amigo, não inimigo. Quero voltar a sonhar sem medo de ser ferido de novo. Com sua espada flamejante, corte toda a raiz de medo que tenta crescer dentro de mim. Rompa todo elo de ansiedade, de desespero, de derrota que insiste em dominar minha vida. Afaste de mim todo espírito de tormento que tenta me convencer a desistir antes de começar. Quebre toda a maldição que diz, você não vai conseguir. Isso é demais para você. Nunca vai mudar. Proteja meu caminho. Sim, proteja. Que nenhum obstáculo colocado no futuro consiga me desviar do meu propósito. Que nenhuma voz contrária me convença a parar. Cubra-me com um manto invisível, mas forte o suficiente para repelir toda a influência que quer me manter pequeno, parado, sem rumo. Senhor, eu entrego a você meu futuro, tudo que ainda não aconteceu, os planos que estão no papel, os sonhos que ainda não têm nome, as portas que ainda vão se abrir. Eu não quero mais viver com medo deles. Eu quero que você transforme isso, que tire o peso e deixe apenas a esperança. Que faça de cada incerteza uma prova de resistência, não de derrota. Se tem alguém ao meu redor que torce pelo meu fracasso futuro, bloqueie essa intenção. Se tem alguém falando mal do meu processo de crescimento, cale essa voz. Se tem alguém usando minha história para me limitar, exponha essa maldade. E que toda força contrária se desfaça diante da sua presença, como sombra diante do sol. Miguel, eu peço, fortaleça meus passos, traga firmeza ao meu coração, que eu possa ver mesmo no meio da névoa sinais do caminho certo, que eu possa ouvir, mesmo com o barulho do mundo, aquela voz suave que diz, segue em frente. Que eu possa agir, mesmo com medo, porque confio que não estou sozinho. Cuide dos meus planos. Livra-me de decisões tomadas por pressa ou desespero, de escolhas feitas por aprovação alheia, de palavras ditas por medo de enfrentar a verdade. Guia meus pensamentos. Mostra-me onde devo investir, onde devo esperar, onde devo avançar sem olhar para trás. E quando eu vacilar, porque vou vacilar, não permita que eu caia fundo. Segure minha mão antes que eu desapareça na escuridão. Traga-me de volta com paciência. Ensina-me com ternura. Levanta-me com firmeza, mas sem condenação. Cuide do meu sono. Muitas batalhas acontecem enquanto durmo. Muitos ataques sutis tentam minar minha confiança. Estenda seu escudo sobre minha cama. Afaste opressão, ansiedade, pensamentos que repetem, você não vai conseguir. Deixe-me descansar sabendo que você vigia por mim. Quando eu sentir aquela dúvida subir como onda, aquela sensação de que tudo é inútil, venha, mostre-se, porque muitas vezes o que parece desânimo, tristeza ou cansaço, na verdade é ataque espiritual. É tentativa de roubar minha visão, minha esperança, minha capacidade de sonhar. E você, como guerreiro experiente, sabe reconhecer o inimigo disfarçado de pensamento.
Eu decreto então, em nome dessa proteção que você oferece, paz sobre o futuro, ansiedade destruída, medo dissolvido, caminho aberto, propósito revelado, paz interior, confiança restaurada, que eu volte a andar com dignidade, que eu volte a tomar decisões com clareza, que eu consiga olhar para o futuro sem medo, que eu consiga receber o bem sem pensar que vai virar dor depois. Não me deixe amargurado se me ferirem, nem fechado se for rejeitado. Mantenha meu coração aberto, vivo, esperançoso, grato nas alturas, firme nas quedas. Livra-me de ambientes que matam o sonho, de conversas que desanimam, de conselhos que limitam. Guia meus passos, mostra-me onde devo pisar, onde devo parar, onde devo correr. E sobre meu futuro, coloque seu selo de proteção. Que nada previsto pelo mal se cumpra, que toda profecia negativa se quebre no ar, que todo ciclo de desespero seja interrompido agora. São Miguel, grande príncipe, defensor dos que esperam, eu confio em você. Sei que não age por si mesmo, mas pela autoridade que lhe foi dada. E eu invoco essa autoridade hoje, com fé, com voz firme, com coração aberto. Peço que você libere sobre mim e minha casa a paz que acalma a alma, a segurança que não depende de circunstâncias, a coragem que nasce de dentro, mesmo quando tudo parece perdido. Que minha família viva com propósito, que meus filhos, ou os que um dia vierem, cresçam com confiança, liberdade, certeza de que podem alcançar o que desejam. Que meus pais envelheçam com serenidade, que todos os meus sejam guardados por essa mesma força que você traz. E se tem alguém assistindo, sentindo que essa oração é também dele, estenda, Miguel, seu manto também sobre essa pessoa, sobre sua luta, sua dor, seu pedido, sua angústia. Liberte-a, fortaleça-a, dê-lhe paz. Porque a promessa é para todos que dizem, quero confiar no amanhã. E você, São Miguel, é o guardião dessa vitória, o sentinela, o guerreiro, o fiel até o fim. Então, permaneça comigo, caminhe ao meu lado, lute por mim quando eu nem sei que estou sendo atacado. Levanta-me quando eu tropeçar, guia-me quando eu não souber o caminho. E que a partir de hoje, eu comece a ver sinais claros de mudança. Pequenas vitórias, conversas que trazem alívio, ideias que surgem do nada, uma porta que se abre, uma palavra inesperada, um sentimento de paz que não explica. Tudo isso sem peso, sem culpa, sem medo, porque é possível, é promessa, é vontade dele. E você, São Miguel, é o guardião da minha vitória. Amém. Se você chegou até aqui, é porque seu coração estava pronto para ouvir isso. Não foi coincidência. Cada palavra, cada pausa, cada sentimento que surgiu, tudo isso é parte de um novo tempo. A paz sobre o futuro já começou. Começou no momento em que você parou, respirou e decidiu que não quer mais viver na ansiedade. São Miguel não se moveu. Ele continua alerta, pronto, vigilante. E ele ouviu cada sussurro da sua alma. Agora, a bola está com você. Não precisa ter todas as respostas. Basta um desejo de vencer, um passo, um sim silencioso. Chame-o de novo, hoje, amanhã, toda vez que o medo bater. E se essa mensagem tocou seu coração, não guarde só para você. Compartilhe. Pode ser com um amigo calado, um familiar distante, alguém que sorri, mas sofre por dentro. Às vezes, uma única oração muda o rumo de uma vida inteira. Ative o sininho para não perder os próximos momentos de oração. Aqui, você vai encontrar força, direção, paz. Momentos assim onde a gente para, respira fundo e lembra que não está sozinho nessa caminhada. Deus tem mais, muito mais. E o melhor ainda está por vir. São Miguel Arcanjo, proteja-nos.